Fala galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um react no canal. Vou estar reagindo a outro vídeo do Jax, porque eu já reagi a um vídeo dele, que foi o vídeo dos vilões que estavam certos. Se quiser dar uma olhadinha, o vídeo vai estar aí no canal. E se você quiser dar uma olhadinha no canal do Jax, o link do vídeo vai estar aí na descrição. Dá uma coladinha lá, deixa um like, se inscreve no canal dele e no meu também, claro. Bom, sem enrolação, play 1, 2, 3. Raiva, um sentimento capaz de mudar o comportamento no canal de dele é muito qualquer bom, tá, pessoa. mano? E foi exatamente É um canal isso novo, que se eu não me engano. aconteceu com 5 personagens desse vídeo. Quando foram levados vai ter até o Superman? limite, Eu não vi na eles thumb, mostraram o quão perigosos realmente podiam ser. Bora, canal muito bom, tá? Começando por Aang, de Avatar. Você e seus antepassados devastaram o equilíbrio desse mundo. Aang Pausa em é o 1, 2, Avatar. 3. Polêmica, mano. Eu não assisti o Avatar, tipo, do Aang. Eu assisti, tipo assim, episódios cortados, mano. Eu dizia um episódio aqui, um episódio ali. Eu assisti, eu acho que mais Avatar, a Lenda de Korra do que a Lenda de Aang, mano. De verdade. Não me julguem, mano, mas é verdade. Do Avatar, do Aang, que eu mais tive contato foi com a série live action, que muita gente fala que, principalmente a primeira temporada, é muito ruim, não tem nada a ver com o desenho, tá ligado? Eu não sei porque eu não assisti por conta própria. Que eu, inclusive, tô devendo isso, mano. Despausa em 1, 2, 3. Responsável por manter o equilíbrio e a paz no mundo. E o único ser capaz de dominar os 4 elementos. E quando conhecemos Aang no começo, percebemos que ele é só uma criança. Uma criança que passou 100 anos congelada com o seu 100 anos, mas durante os ele não viveu 100 acontecimentos anos, da né, série assim, original, ele tem ainda é uma apenas criança, 12 12 anos. E fica nítido 12 quão brincalhão e leve ele é. Por mais que seja um ser extremamente poderoso. Mesmo tendo tanto poder, ele quase nunca subjugou ninguém. No live action ele perdeu o controle, acho que as vezes em que isso na última, aconteceu. na segunda temporada, né, mano? Quando ele entrava no estado Avatar. Quando as setas no seu corpo começam a brilhar, ele se torna o ser mais poderoso que existe naquele mundo. E bom, antes dele conseguir controlar esse poder, o estado Avatar acontecia como um mecanismo de defesa do corpo do Aang. Que era meio que automático, tô ligado, não tinha controle. E a vez eu vi na mais série, pelo icônica, menos. na minha opinião, foi quando ele deixou a raiva dominar o seu corpo. E tudo isso acontece quando Appa, seu bisão voador, é roubado dele. Aang procurou seu amigo por todo um deserto, até encontrar os responsáveis pelo sequestro. E quando ele descobre que colocar uma focinheira no seu melhor amigo, ele entra no estado Avatar. Me ferrei, amigos. E no momento em que eles dizem que trocaram ele com alguns mercadores, o vento começa a cobrir todo o deserto. 1, 2, Aang 3. perde... Cara, eu tô ficando na dúvida aqui agora, porque na série que eu assisti no live action, na segunda temporada tem uma parte onde o Appa ele foi sequestrado também, só que não foi pra vender desse jeito aqui. Eu acho que deve ser outra parte desse aqui, deve ser outro acontecimento. Que inclusive o Aang vai atrás dele, perde o controle, e ele acaba encontrando com a Azula, que a Azula tinha infiltrado na cidade, tá ligado? E a Azula quase mata ele, mano, no estado Avatar, por conta que ele não quis finalizar ela, tá ligado? Por conta que ele é muito bom, não querendo não, tá ligado? Pause em 1, 2, 3. o controle e se entrega à raiva. Deve ser outro momento, acho que é diferente isso aí. E até os seus amigos têm que fugir dali. Vamos dar fora daqui! E bom, se não fosse até pela o lugar que Katara eles são acalmar o Aang naquela situação, ninguém sabe até onde ele poderia ter ido dominado pela raiva. Diga onde está o Appa! Existem vários motivos para alguém perder o controle, mas poucos são Esse tão filme é bom, tá? fortes quanto Operação a Big Hero. vingança. Deveria ter E é tido exatamente continuação. isso que Pega Hiro nada, procurava. Hiro, um garoto de apenas 14 anos, mas que já era inteligente o suficiente para criar uma tecnologia capaz de mudar o mundo. Os microbots. Pequenas máquinas que podiam construir praticamente qualquer coisa. Mas antes mesmo de conseguir mostrar sua invenção para o mundo, Hiro perde a pessoa mais importante da sua vida, seu irmão Tadashi. Valeu por confiar sempre em mim. Os dois já haviam perdido no caso dele foi vingança, né? A vingança corroeu. Então Tadashi não era apenas seu irmão mais velho, era o seu melhor Teorias amigo, de que o Hiro é o Tadashi, eu já vi essa teoria, quem já viu também, quem mano? nunca deixou Hiro desistir do próprio futuro. Mas durante o incêndio na universidade, Tadashi entra no prédio para tentar salvar o professor Callahan. O Callahan tá lá. Eu preciso salvar. Eu ainda acho que esse cara tá vivo, na moral mesmo. E após a morte de Se tiver um Tadashi, segundo filme, tudo mas acaba vai estragar a pro Hiro. história, né? Ele perde completamente a vontade de fazer qualquer coisa, até ele descobrir que alguém estava usando seus microbots que ele acreditava terem sido destruídos no incêndio. E por trás da máscara estava justamente o professor Callahan, o mesmo homem que Tadashi morreu tentando salvar. O Tadashi não salvou. A minha máscara, Hiro! Por que não o salvou? Pausa em 1, 2, 3. Mano, ele não respondeu a pergunta do Hiro. Assim, o Hiro falou, Tadashi, por que não salvou ele? Ele não falou nada. Quem sabe, né, é uma brecha com o segundo filme pro Tadashi tá vivo, tá ligado? Só não teria motivo pra ele ficar escondido. Só isso, mas não sei. Pause em 1, 2, 3. Cobra uma explicação, Callahan responde da pior forma possível. Ele voltou porque quis.
Aí mexeu no Naquele instante, sentimento, toda a tristeza que Hiro carregava virou raiva. Baymax, destrua. Ele retira o chip do Baymax, criado para impedir que ele machucasse alguém, deixando apenas o seu chip de combate. O mesmo robô que Tadashi criou para cuidar das pessoas, agora estava tentando matar alguém. E ele só não conseguiu porque os amigos de Hiro colocaram o chip de volta, porque naquele momento, Hiro queria fazer sua própria justiça e estava disposto a transformar a última lembrança que tinha de seu irmão em uma arma de vingança. Vamos, Baymax! Destrua ele! Mas nem toda raiva termina em destruição. Algumas fazem alguém enfrentar tudo aquilo que decidiram por ele. E esse foi o caso de Miles Morales. Miles era apenas uma criança quando se tornou um Homem-Aranha. E em que momento que eu não lembro do filme, sua vida nunca mais voltou ao normal. Sem nenhum preparo, ele viu o Homem-Aranha do seu universo, Peter Parker, morrer na sua frente. Descobriu que o vilão que estava tentando matar ele era seu próprio tio Aaron, a pessoa que ele sempre corria procurando conforto e conselhos. E pouco tempo depois, viu ele ser morto na sua frente. Sim. Por causa do rei do crime, mano. Eu não lembro, sendo sincero. Mesmo carregando o peso dessas perdas, ele consegue assumir o manto e se tornar o novo Homem-Aranha. Mas quando ele achou que finalmente tinha conseguido tomar controle da sua própria vida, Miguel O'Hara aparece acusando ele de ser uma anomalia, dizendo que um evento canônico aconteceria e que ele precisaria deixar o seu próprio pai morrer. Assim como a morte de seu tio Aaron, ele teria que perder outra pessoa especial na sua vida. Diante da escolha de deixar o seu pai morrer ou enfrentar todos naquele lugar, Miles não pensa duas vezes. Mas peraí, Paulo, eu vou dar pausa em 1, 2, 3. Agora, cara, meu irmão, tipo assim, eu entendo o Miguel O'Hara falar, é um evento canônico, você tem que deixar acontecer. Só que eu não entendo por conta. Se a morte do pai do Miles, no universo do Miles, é um evento canônico e isso vai acontecer, não importa o que o Miles faça, que vai salvar o pai dele, mano. Eu, tipo assim, eu não entendo por que ele prendeu o Miles, não deixar ele nem tentar salvar, tá ligado? Se é um evento canônico, vai acontecer, independente se o Miles ir salvar ou não, tá ligado? Então, isso aqui pra mim acho que não faz muito sentido, mano, na moral. É o que minha memória lembra do filme também. Pausa em 2, 3. Um adolescente que já sofreu a perda da pessoa que mais admirava estava disposto a arriscar tudo contra o que todos diziam. Ele não iria deixar as pessoas dizerem o que ele precisava ou não fazer. Dessa vez, ele vai escrever o próprio destino. Até o maior herói do mundo possui um limite. Isso aqui é ele se tornou a maior Superman, a história que ele perdeu o controle é muito famosa, né? Ultrapassado. Você matou a esposa dele. Depois que o Coringa matou a esposa dele, é isso mesmo. No ventre. E a cidade dele. O Superman sempre foi conhecido por ser o maior herói da Terra, mesmo sendo o ser mais poderoso e com poder suficiente para destruir qualquer coisa ou pessoa, ele sempre escolheu se controlar, porque Clark acreditava fielmente que até o pior criminoso ainda deveria responder pelos seus crimes. Mas tudo isso mudou no dia que Coringa decidiu destruir a sua vida. Lois Lane, mulher do Superman, estava grávida, e Clark estava prestes a construir uma família com ela, até o Coringa sequestrar Lois e colocar seu plano em prática. Ele mistura a toxina do medo do espantalho com kryptonita. Pausa em 1, 2, 3. Inclusive no filme da DC do Zack Snyder, mano, eu acho que eles estavam encaminhando pra deixar o Superman desse jeito, mano. O Superman do Injustice, tá ligado? Acho que estavam encaminhando pra isso, mas acabou que, né, o universo não foi pra frente. Pausa em 1, 2, 3. Superman enxergar o apocalipse ao invés de sua esposa. Sob o efeito da toxina, Superman leva Lois para fora da atmosfera, e quando a toxina perde o efeito, ele percebe que estava segurando o corpo da própria esposa. Mas o plano do Coringa ainda não tinha acabado. O coração de Lois estava conectado a um detonador de uma bomba nuclear. A Coringa também é maligno, mano. O cara é maligno, mano. A Metrópolis inteira foi destruída. Em apenas eu não cheguei a ver essa animação, ouviu ele no jogo. Esposa, seu filho que nem havia nascido e a cidade que passou anos protegendo. Tudo por causa de um único homem, ele perde tudo. E quando ele encontra Coringa preso, o palhaço ainda começa a provocar ele, como se tudo aquilo fosse tudo uma grande piada.
E naquele instante, Clark abandona tudo aquilo que sempre acreditou e atravessa o peito do Coringa com o próprio braço. Durante anos, ele seguiu as leis de um mundo que ele poderia dominar facilmente, mas depois de perder tudo, ele decidiu que nunca mais permitiria que uma injustiça assim acontecesse novamente. E foi assim que o maior herói da Pause, Terra 1, 2, se transformou. 3. Mano, inclusive eu queria. Mano, o Batman, falando do Batman, cara. Ele não mata o Coringa de jeito nenhum, mano. Porque, se não me engano, segundo ele, eu acho que se ele matar o Coringa. Eu vi pessoas usando essa frase, né? Que se ele matar o Coringa, o número de assassinos vai continuar o mesmo, tá ligado? Por conta que daí ele vai virar um assassino no lugar do Coringa. Só que, mano, tipo assim, cara. Mano, ele ele prende o Coringa, sabe que o Coringa vai escapar, pode demorar meses, 1 ano, 2 anos, mas ele vai escapar e vai fazer um massacre, mano. Não, ele vai, tipo assim, mas ele não quer matar, tá ligado? É foda, é complicado isso aí, mano. É tipo filosofia do Capitão América, tá ligado? Pause, 1, 2, 3. Na maior ameaça daquele mundo. Só não faz uma coisa da qual vai se arrepender pelo resto da vida. Eu já fiz. Existe um preço por ser alguém tão forte e viver reprimindo todos Esse aqui é um anime, se eu não me engano. Eu não cheguei a ver esse preço anime, não. aparece quando uma dessas emoções chega ao 100%. Eu acho foda essa transformação dele, né? Essas emoções negativas contra o mundo e faça com que explodam. Shigeo Kageyama, também conhecido como Mob, nasceu com poderes paranormais capazes de destruir praticamente qualquer coisa. Mas desde criança ele percebeu que seus poderes respondiam diretamente àquilo que sentia. Depois de machucar pessoas que nunca Mano, a animação disso aí, a feição do personagem me lembra muito Saitama, mano. Começou a ter medo de Não sei si por quê. mesmo. Desde então ele Não, passou ele é a a cara do reprimir Saitama, e a mano. esconder Só que com tudo, cabelo. tristeza, medo e principalmente a raiva. Por fora, Mob parecia calmo, mas cada sentimento reprimido continuava ali dentro dele. E quando isso acontecia, não era apenas o seu poder que escapava. Tudo aquilo que ele passou tanto tempo fingindo não sentir era liberado de uma vez. Mas nesse universo dele aí, tem muita pessoa com super poder ou é só ele, mano? Deve ter, mas não ainda tem que lutar com ele, Pra né? falar a verdade, o problema principal nunca foram seus poderes. Foi Mob acreditar que precisava esconder o que sentia para ser uma pessoa boa. Ele achava que sentir raiva tornaria ele perigoso, mas a real é que guardar toda essa angústia e fúria Torna ele o que pior. realmente fazia a raiva crescer. E quando a emoção que sentia chegava ao 100%, não existia nada e nem ninguém que pudesse parar o que vinha Até por isso que o depois. nome do anime é 100%, mano. E acabou o Agora vídeo, eu quero cara. saber Oh, a sua meu Deus do opinião. céu. Eu esqueci algum outro personagem que poderia estar na lista? Ou tem alguma sugestão de Um personagem que ele esqueceu de pôr na lista? Mano, eu vou colocar Homem de Ferro, mano. Sei lá, eu lembrei do Homem de Ferro aqui agora, no filme do Guerra Civil, né? Que é onde ele descobriu que o Buck matou os pais dele e tal. Ele lutou com o Buck e o Capitão América, mano. Lembrei do Homem de Ferro agora, mano. É bom, esse foi o vídeo, esse foi o arte. Espero que você tenha gostado. Responde a pergunta dele também nos comentários. Se tem algum personagem que ele deixou de colocar na lista. Bom, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.